No vídeo de hoje nós veremos a primeira parte da íntegra do Segredo de La Salette, assim conhecido como o Segredo de La Salette, e eu tenho aqui em mãos o texto que está conservado no Vaticano como a versão mais completa. E é o que nós conversaremos hoje sobre a situação do mundo, sobre o que Nossa Senhora avisou dos castigos, a causa dos castigos e a extensão deles. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Esta semana nós comemoramos Nossa Senhora de La Salette. A aparição de La Salette foi justamente no dia 19 de setembro do ano 1846. E quando a gente pensa 1846, a gente imediatamente começa a se perguntar, puxa, mas já faz um certo tempo, né? Mais de 150 anos, estamos chegando para 180 anos. E a gente vê como que as várias aparições de Nossa Senhora, do meio para o fim do século XIX, tentando chamar a humanidade à penitência e que não funcionaram. A gente vê algumas almas piedosas disseram sim, aplacaram durante um certo tempo a cólera de Deus com a humanidade, com os pecados dos homens. Depois veio Nossa Senhora no início do século XX, em Fátima. Ela veio pedir a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, que não foi feito como Nossa Senhora pediu. Depois, Nosso Senhor disse à irmã Lúcia que a consagração depois um dia seria feita, mas que seria tarde, que teria que vir o castigo, porque a humanidade, pura e simplesmente, no seu conjunto, não se converteu. E a gente vai ver hoje, como Nossa Senhora fala, inclusive, a semente dessa decadência, em grande parte na decadência, não é, do sacerdócio, não é, do mau exemplo dos sacerdotes. E quando a gente estuda um pouco da história eclesiástica no século XX, a gente vê a infiltração dos erros, a infiltração das heresias nos meios católicos. Basta pensar na teologia da libertação, que é o que a maioria das pessoas conhece. Mas essa é uma das correntes que infiltraram a igreja. Mas então, nós vamos aqui direto para o texto. Eu apenas lembro que hoje é o último dia, para aqueles que ainda não colocaram as suas intenções, que serão impressas, né, a partir de amanhã. Então hoje é o último dia para colocarem no link na descrição do vídeo, intenções que serão levadas na festa de São Miguel, no principal santuário de São Miguel do mundo, que é o Santuário do Monte Gargano. É uma graça muito especial nós podermos enviar nossas intenções, e eu convido a todos a fazerem. Todos os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, seus nomes já estarão lá. Mas se você ainda não colocou suas intenções, coloque hoje, que é o último dia, para dar tempo de nós imprimirmos, e nós concentramos assim 1 ou 2 cadernos, enviamos lá para a Itália, para nossos amigos poderem entregarem ali no santuário, colocarem no lugar onde São Miguel apareceu e onde, né, ele derrama muitas graças especiais. É o papel dos santuários. E como nós não podemos ir lá, nós podemos mandar as nossas intenções. E se você ainda não é membro do Grupo Apóstolo de Santos Anjos, pode aprender, pode saber o que é o grupo, né, no mesmo link ali, rolando a página para baixo. Bom, então eu vou direto agora para o texto da íntegra. Nós, há uns meses, talvez até mais, já um ano atrás, nós fizemos referência a partes desse texto, e hoje, amanhã, se houver interesse, nós vamos ver toda a íntegra do segredo, que não é muito longo, mas é muito interessante. Algumas coisas a gente vai ver que já aconteceram e outras que estão para acontecer, segundo o segredo de La Salette. Então nós vamos ler aqui. É uma redação feita por Melanie, né, 2 videntes, Melanie e Maximin. Ela escreveu essa versão mais completa em 21 de novembro de 1878. E é o que nós vamos ver aqui, essa versão que é conservada no Vaticano. Então eu vou ler toda a íntegra do segredo, de acordo com esse texto. Hoje uma parte, depois amanhã outra parte. E se precisar ainda um terceiro, se houver interesse nos comentários. Bom, Melanie, diz Nossa Senhora, o que eu vou te dizer agora não ficará sempre em segredo. Podereis publicá-lo em 1858. Os sacerdotes, ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. Sim,
Os sacerdotes atraem a vingança e a vingança paira sobre suas cabeças. Eu não vou comentar nada nesse ponto, cada um vai fazendo as aplicações que a gente tem visto nos últimos anos. Aliás, eu vou dar uma aplicação bem concreta que vai acontecer agora em outubro, daqui a pouco eu falo. Sim, os sacerdotes, já falei, ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus que pela sua infidelidade e má vida crucificam de novo meu filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus bradam ao céu e clamam por vingança. E eis que a vingança está às suas portas, pois não se encontra mais uma pessoa a implorar misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a vítima imaculada ao Pai Eterno em favor do mundo. A gente vê que é muito claro que Nossa Senhora ela está falando sobre o conjunto, não é, das almas consagradas a Deus. Ela não está falando necessariamente de todo e cada um. Né? Tempo depois disso, nós tivemos São João Bosco e vários santos, né, nesse período do século XIX. Mas Nossa Senhora está falando aqui do conjunto e está falando também de maneira profética. Deus vai golpear o mundo de modo inaudito. Ai dos habitantes da terra! Deus vai esgotar sua cólera e ninguém poderá fugir a tantos males acumulados. Os chefes, os condutores do povo de Deus negligenciaram a oração e a penitência, e o demônio obscureceu suas inteligências. Transformaram-se nessas estrelas errantes que o velho diabo arrastará com sua cauda para fazê-las perecer. A gente vê que isso é uma coisa fortíssima. Né, fortíssima. Se isso fosse pregado mais, não incitaria mais as pessoas à penitência. Se isso fosse lido nos seminários, não chamaria mais a atenção daqueles que vão se tornar pessoas consagradas a Deus. Deus permitirá à velha serpente introduzir divisões entre os que reinam em todas as sociedades e em todas as famílias. Sofrer-se-ão tormentos físicos e morais. Sofrimento moral é pior até do que o físico, né? O sofrimento de alma, a angústia, por exemplo. Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que se sucederão durante mais de 35 anos. Misterioso isso, né? A sociedade está na iminência dos flagelos mais terríveis e dos maiores acontecimentos. Deve-se esperar ser governado por uma chibata de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. Muita gente fala da misericórdia de Deus. E Deus, Nosso Senhor, está exercendo a sua misericórdia sobre o mundo moderno há bastante tempo. Há bastante tempo. E o mundo não está, no seu conjunto, não está correspondendo a essa misericórdia de Deus. Então chega a hora da justiça, sim. É uma visão errada achar que Nosso Senhor não pune. É uma visão que é contrária à tradição da igreja desde sempre. Tem gente, tem até bispo dizendo isso por aí. Ah, não, Deus não castiga. Não, jamais. Deus não castiga. Basta ver a história da igreja. Né? Que o vigário, Nossa Senhora então fala para o Papa da época, o Papa Pio IX, que o vigário de meu filho, soberano pontífice Pio IX, não saia mais de Roma depois do ano 1859, mas seja firme e generoso, combata com as armas da fé e do amor. Eu estarei com ele. Isso, quem estuda a história vê que isso realmente aconteceu. O Papa Beato Pio IX foi um Papa extraordinário, que combateu as heresias e foi muito combatido. Que ele não confie no imperador da França, Napoleão III. Seu coração é falso e quando ele quiser tornar-se ao mesmo tempo Papa e Imperador, Deus se afastará dele. Ele é como a águia que, querendo subir sempre mais, cairá sobre a espada da qual queria se servir para obrigar os povos a elevarem. Então isso é uma coisa que já aconteceu. A Itália será punida pela ambição de querer sacudir o jugo do Senhor dos Senhores. Será também entregue à guerra, o sangue correrá por todo lado. Isso, em parte, aconteceu nessa época, mas aqui que a gente vai ver, em parte não aconteceu ainda. As igrejas serão fechadas ou profanadas. Os sacerdotes e os religiosos serão expulsos. Serão entregues à morte e morte cruel. Vários abandonarão a fé
e o número dos sacerdotes e religiosos que se afastarão da verdadeira religião será grande. Entre essas pessoas encontrar-se-ão até bispos. No ano de 1864, Lúcifer e um grande número de demônios serão soltos do inferno. Eles abolirão a fé pouco a pouco, até nas pessoas consagradas a Deus. Eles a cegarão de tal maneira que, salvo uma graça particular, adquirirão o espírito desses maus anjos. Minha gente, não é o que nós estamos vendo acontecer em tantos lugares? Em tantos lugares. Eu tenho amigos que me ligaram da Alemanha dizendo que amanhã, justamente amanhã, eles estão indo para rezar um terço de reparação porque um sacerdote de uma paróquia convocou, não é, todas as duplas do mesmo sexo para ele abençoar as uniões homossexuais. Dar a bênção de Deus, claro que não é válido, é um sacrilégio, mas dar a bênção de Deus, usar o poder dele de sacerdote para abençoar uniões pecaminosas. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos, a todo momento é uma coisa dessa que aparece. Então, outro dia, né, deram comunhão para um imã muçulmano lá em Londrina, só que ao mesmo tempo se nega a comunhão para quem tenta comungar de joelho. Quer dizer, é uma situação terrível. Mas o que eu queria dizer, e eu vou pausar aqui a leitura do texto para dizer uma coisa que está acontecendo, vai acontecer agora em outubro. Está convocado um sínodo, chamado Sínodo sobre a Sinodalidade, em Roma, para este mês de outubro de 2023 e depois também outubro de 2024. Eu vivamente recomendo, certo, que vocês baixem um PDF, que é gratuito, eu vou também deixar aqui na descrição do vídeo, de um livro escrito por 2 membros do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, e sobre este sínodo, que é um vaso de Pandora, né, de heresias, provavelmente, que vão ser colocadas ali, no meio de Roma, ali em Roma, né, no Vaticano, estão sendo espalhadas as heresias. O padre que vai pregar o retiro para os bispos reunidos ali é um padre que há pouco tempo declarou que a homossexualidade é um dom eucarístico, porque assim como Jesus Cristo, veja que é blasfêmia, assim como Jesus Cristo entregou o seu corpo para ser por nós, que essas tipos de relações que eu mencionei antes são dons que a pessoa faz do seu próprio corpo para o outro. Ou seja, disse que a sodomia é eucarística. Esse é o padre escolhido para pregar o retiro. Quer dizer, Nossa Senhora, o que ela está dizendo aqui, é muito forte, mas a gente vê que Nossa Senhora não foi tão forte, né, quanto o grau dos pecados, por misericórdia, né, para também não ir de um jeito contra certas autoridades, mas o que a gente vê é que Nossa Senhora estava apontando profeticamente para o que está acontecendo hoje. Muito pior do que na época que ela falou. Vai acontecer o que ela está dizendo? Sim ou não, esse castigo? Merecemos muito mais agora do que nessa época. Essa cloaca de impureza que ela disse, que já estava começando naquela época a entrar, os sacerdotes estavam começando a ser isso, quanto mais nos dias de hoje. Então isso nos deve fazer pensar, especialmente nesse 19 de setembro, nesta semana, e por isso amanhã nós vamos continuar um pouco falando e vamos ler todo a íntegra, esse texto principal que está no Vaticano, do Segredo de La Salette. Então, nos vemos amanhã, se Deus quiser.